Era para ser uma viagem de sonho, um cruzeiro relaxante presenteado por ele. Mas o destino tem dessas ironias. Ao chegar mais cedo em casa sem querer, ouvi a conversa que mudou tudo. Passagem só de ida, disseram. E algo dentro de mim gelou. Se era para ser um adeus disfarçado de presente, que fosse. Mas ele ainda ia se arrepender amargamente dessa escolha. Você já parou para pensar como um sorriso em uma foto de família pode esconder um oceano de lágrimas? Hoje vou contar a história de quem viu a vida virar de cabeça para baixo por causa de uma única decisão. Rita mordiscava as unhas com uma ansiedade que não combinava com sua aparência serena, enquanto a chuva batia na janela com uma teimosia irritante. Aquele ano parecia ter esquecido o sol. Os dias cinzentos se arrastavam como uma sentença, e o humor dela, já abalado, afundava a cada gota que caía. Talvez tenha sido o peso daqueles dias sombrios que fez a taça transbordar quando, ao sugerir uma viagem para escapar da rotina, ouviu um não seco do marido. Ou quem sabe fosse o desgaste de apenas 2 anos de casamento que já a faziam se sentir invisível. Anton não agia como um parceiro, mas como um chefe exigente. As refeições do dia eram discutidas como relatórios, os filmes escolhidos sem consulta, e até a cor da tinta nas paredes era decisão dele, e da mãe dele, e da irmã dele. Rita? Sua opinião era como um eco em um deserto, soava, mas ninguém escutava. O cansaço da indiferença a consumia. As palavras saíram cortantes, venenosas. Claro que não precisa de viagem, né? Você relaxa tão bem na casa da sua mãe ou da sua irmã. A voz tremia de raiva. Ele revidou com sarcasmo. Desculpa se não sou um poeta que precisa de musa. Trabalho como um condenado, chego em casa e quero paz, não drama. Os pratos na pia pareciam testemunhas mudas daquele impasse. Vamos chamar as coisas pelo nome, Rita. Você é que não faz nada para me agradar. Atacou. Ela estremeceu. Nada? Se fosse preguiça, estaria deitada há meses. Mas não, a fome dele nunca foi problema. O problema era outro. Você prometeu arrumar um trabalho decente. Tenho vergonha de dizer que meu marido é vigia. O dedo enriche dele foi a gota d'água. Ah, agora tem vergonha? Você que já foi faxineira. A provocação foi como um tapa. Justamente por isso sei que dá para mais. Você só conseguiu algo porque seu pai bancou. Eu não tive esse luxo. A discussão escalou. Ele acusou. Ela lembrou das ofertas de empréstimo para ele montar um negócio. Dinheiro emprestado? Escarneceu. Sim, porque ganhei com meu suor. Você poderia estar faturando bem agora em vez de sugar meu salário. O silêncio que se seguiu foi um abismo. Você não quer mudar, Anton. Eu não aguento mais te ver só à noite quando sobra tempo. Não aguento ser ignorada, trabalhar sem descanso. Vou nessa viagem com ou sem você. A porta bateu. O orgulho doía, mas a verdade precisava ser dita. Uma semana de gelo. Nenhum dos dois cedia. Até que a sogra apareceu. Com seu faro afiado, percebeu a tensão no ar e após ouvi-los, suspirou. Anton, a Rita tem razão. Você pode mais. E eu também não gosto de ver meu filho como vigia. Ela te oferece uma chance, e você recusa? Você está contra mim, mãe? Estou a favor do bom senso, filho. Sua esposa está certa. A sogra saiu, e pouco depois, ele entrou no quarto hesitante. Rita, me desculpa. Se a oferta ainda vale, vou arriscar. Com sua ajuda. O coração dela amoleceu. Passaram a noite planejando o futuro dele. No dia seguinte foram ao banco, sacaram o dinheiro que ela havia guardado e à noite, uma surpresa. Velas, jantar caseiro e um envelope. Você queria descansar. Me envergonha não ter percebido como estava exausta. Aqui está, um cruzeiro. Várias paradas, tudo incluído. Espero que goste. Ela segurou as lágrimas. E você? Vou começar a trabalhar no que combinamos. Quando voltar, seu marido será um empresário de verdade. O abraço foi longo, grato. Isso custou caro. Você usou o dinheiro que te dei? Ele negou. Pedi emprestado à minha irmã. Prometi devolver assim que o negócio engatar. Vá, aproveite. Você merece. Margarita não gostou da ideia da dívida. Mas como brigar por um gesto tão bonito? Em 2 dias embarcaria. A empolgação a levou a correr nas horas de almoço atrás de maios e chapéus, até que uma tontura a derrubou. O coração disparado, as mãos trêmulas, não havia condições de voltar ao trabalho. Chegou em casa exausta e ao abrir a porta, ouviu vozes. A sogra triunfante. Filho, você encenou direitinho. Até eu acreditei que estava magoado. E a Rita caiu como uma boba. A resposta de Anton foi um riso frio. Ela engoliu cada mentira. Amanhã ela embarca e nunca mais volta. O acordo está feito. Entreguei todo o dinheiro que ela guardou, mas em troca. Sua empresa, seu apartamento, suas economias. Tudo meu.
E com a herança da tia, ainda levo mais. Quando declararem seu desaparecimento, ninguém vai procurar. Rita recuou, horrorizada. O presente era uma armadilha. A passagem só de ida não era metáfora, era uma sentença. Correr, sobreviver. Era isso ou virar mais uma estatística no mar. Os pais ligaram, mas ela desligou o telefone com um clique seco, como se cortasse o último fio que aprendia aquela vida. A porta bateu com o estrondo calculado, não o desespero de quem foge, mas a determinação de quem retorna para armar a própria trilha. Os sapatos voaram pelo chão, o casaco foi jogado sobre o sofá com a mesma naturalidade de quem acaba de chegar do trabalho. Deus, como estou exausta, e morrendo de fome, disse, passando a mão pelo rosto como se apagasse as últimas horas de terror. Vycroft, sempre solícita, já fatiava o pão, ferveu a água para o chá, enquanto Rita mastigava cada palavra com a mesma precisão com que devorava os sanduíches. Não aguento mais hoje, preciso dormir. Anton não a incomodou. Nem um olhar, nem uma pergunta. Para ele, ela era apenas mais uma peça no tabuleiro, e peças não questionam o jogador. Mas enquanto fingia descansar, os pensamentos de Rita trabalhavam como um motor a todo vapor. Se não for, ele desconfia. Se for, pode ser o fim. O bilhete só de ida queimava em sua bolsa como uma prova de culpa, ou de coragem. Se é para pagar tão caro, que seja pelo meu próprio jogo, decidiu. E quando a noite caiu, ela fingiu dormir, mas cada músculo tenso planejava o próximo lance. O amanhecer encontrou Rita no banco traseiro de um táxi, sem hesitação, sem lágrimas. Os dedos apertavam a alça da mala como se fosse a última âncora antes do naufrágio. E quando pisou no convés do navio, seus passos não tremiam. Um aceno casual para Anton, até logo, meu amor, enquanto a distância entre eles se transformava em quilômetros de oceano. Mas a cabine virou sua fortaleza. Não saiu nenhuma vez. As refeições chegavam pela porta, os olhares curiosos da tripulação eram ignorados. Ela sabia, o primeiro porto seria seu xadrez final. E quando as âncoras caíram, Rita discou 3 números com uma calma que assustaria até o diabo. O substituto no trabalho, os pais, a polícia. Tem uma denúncia a fazer. O homem contratado por Anton foi encontrado em sua cabine, estirado na cama como se estivesse de férias, uma cerveja pela metade na mesinha. Eu? Matar alguém? Não, Sr. Hill, coçando a barriga. O cara me pagou para ajudar a esposa a ter um acidente longe da costa. Mas eu não sou assassino, só um cara que precisava de grana. E olha, até que ele foi generoso para um otário que nem sabe negociar. Quando lhe mostraram a foto de Anton, o reconhecimento foi instantâneo. Esse aí. Paguei minha dívida com o dinheiro dele. Fiquei até surpreso, não parece o tipo que tem tanto, sabe? Mas quem sou eu para questionar? Rita apenas balançou a cabeça, como se confirmasse algo que já sabia há anos. Depois, outro telefonema. Dessa vez para o substituto. Tenho todas as assinaturas, carimbos, provas do empréstimo que ele nunca devolveu. Ou recupera o meu dinheiro, ou processo na justiça. E arrume um advogado para o divórcio. Estarei aí em breve. A festa de Anton pela liberdade da esposa virou um pesadelo quando a campainha tocou. Não eram flores nem champanhe. Era o assistente de Rita, com um sorriso cortês e uma pasta cheia de documentos. O prazo para quitação é 24 horas. Depois disso, as ações legais começam. Ele tentou se fazer de desentendido. Que dinheiro? Somos casados, o que é dela é meu. Mas as palavras se perderam no ar. Ninguém ali estava para discutir, apenas para executar. E então ela apareceu. Rita, que deveria estar no fundo do mar, entrou acompanhada por 2 policiais. A cena era quase cômica. Anton empacotando joias, a sogra enfiando pratas no bolso como uma ratazana em pânico. Isso é roubo, gritou a mulher. Não, corrigiu um oficial. Isso é prova. Quando a porta se fechou atrás deles, Rita trocou as fechaduras. Depois, ligou para o advogado. Só então se permitiu deitar na cama, sua cama, e fechar os olhos. O silêncio era tão denso que doía. Nenhum grito, nenhuma exigência, nenhum prato sujo na pia. Nenhuma viagem forçada a Mariinsky, nenhum jantar com sogros hipócritas. Apenas ela, o vazio e uma verdade que tardara demais. Deveria ter feito isso no primeiro não que ele me deu. No primeiro emprego que recusou trocar por mim. Na primeira vez que riu das minhas vontades. O processo foi longo, sujo. A irmã de Anton chorou nos corredores do fórum. Ora xingando Rita, ora pedindo clemência para o irmão. Mas Margone, a advogada que Anton subestimara, não cedeu. O dinheiro foi recuperado. Anton pegou alguns anos, não muitos, afinal, o crime não se consumara, mas suficiente para aprender que subestimar uma mulher é como brincar com fogo, sempre queima.
Rita, por sua vez, descanse como nunca. Não no cruzeiro que planejara, mas na quietude de um lar que finalmente era seu. E quando as caixas estavam empilhadas para a mudança, ela soube. Aquelas batidas na porta, os policiais, os advogados, a vida batendo à sua espera, eram os golpes mais doces que já ouvirá. Talvez eu devesse ter agradecido, pensou, olhando pela janela do novo apartamento. Afinal, ele me deu a coragem que eu não tinha. E assim, entre uma xícara de chá e o som da chuva, Rita começou a escrever sua própria história. Sem heróis. Sem vilões. Apenas ela, e as páginas em branco que pela primeira vez eram só suas.